Hoje a gente vai fazer uma análise e um mergulho num tema que, nossa, toca muita gente: a pressão pela mãe perfeita. Temos aqui um material bem rico, sabe? Tem reflexões de um vídeo, uma análise mais acadêmica sobre a culpa materna e também um texto que ajuda a desconstruir esse ideal. A nossa missão aqui é tentar entender de onde vem essa ideia e principalmente por que ela ainda pesa tanto hoje em dia. É um tema fascinante, realmente. É interessante observar como essa imagem, né, essa imagem idealizada, foi sendo construída e como ela aparece hoje, ainda mais com as redes sociais potencializando tudo. Vamos investigar um pouco essas raízes históricas, culturais, midiáticas desse mito. Ok, então vamos lá. Como é que essa figura, sabe, quase impecável, que parece dar conta de tudo com um sorriso no rosto, foi parar no nosso imaginário? O texto Tudo Bem Não Dar Conta de Tudo, que a gente viu, ele traça umas raízes históricas. Fala da mãe abnegada, lá da antiguidade, depois a mãe doméstica, pós-revolução industrial. Aquela ideia da mulher como centro moral do lar, né? E ainda tem a influência religiosa, da pureza, do sacrifício e a arte romantizando tudo isso. Basicamente, o lugar da mulher era cuidar. Exato. E a análise do livro Contra os Filhos, que você mencionou, ela adiciona uma camada interessante. Mostra como a maternidade foi usada historicamente para direcionar mesmo o papel da mulher na sociedade. Aí, né, no século XX, a mídia entra com tudo. A publicidade, especialmente nos anos 50, 60, ela não vendia só, sei lá, eletrodomésticos. Vendia um ideal de felicidade. Uma felicidade doméstica totalmente atrelada a essa figura da mãe impecável, sempre no controle de tudo. E a TV reforçava isso demais, com a imagem da família nuclear perfeita, a mãe como centro. Nossa, e essa pressão do controle, parece que hoje, com as redes sociais, isso explodiu, né? O texto fala da tal curadoria da perfeição. Aqueles feeds que a gente vê só com momentos lindos, editados. Isso leva a uma comparação constante. E muitas vezes é doloroso, né? O vídeo que a gente tem aqui traz uns relatos bem fortes sobre essa frustração que isso gera. Tipo, quando um parto não acontece do jeito idealizado que se vê online. É um abismo entre o filtro e a vida real. Exatamente. E o impacto mais direto, eu acho, dessa busca sem fim pela perfeição é a culpa. Uma culpa que aparece de todo lado, como os materiais mostram bem. É culpa por trabalhar fora, aí se sente que está abandonando. Culpa por se dedicar só à casa, aí perde a identidade. Culpa por qualquer coisinha, né? Alimentação, paciência que falta, tempo de tela, até mesmo a culpa por querer um tempo para si. Isso aparece muito forte. É um ciclo vicioso, sabe? E junto com a culpa, vem a exaustão, né? O famoso burnout materno. O texto detalha bem essa sobrecarga, não só das tarefas que a gente vê, mas da carga mental, que é invisível. A privação de sono, aquela sensação de estar sempre ligada, sempre disponível. O vídeo também toca nessa dor, sabe? De sentir que não está correspondendo àquela imagem que a gente mesma criou sobre a maternidade. É muito pesado. E isso afeta tudo. Afeta a relação com o parceiro ou parceira, afeta a relação com os próprios filhos e afeta a identidade da mulher. O paradoxo, como as fontes até apontam, é que essa busca pela perfeição pode acabar levando a uma presença menos autêntica, mais tensa, sabe? E aí vem aquela sensação de perda do eu diante da maternidade, que é algo muito comum de ouvir. Mas aí, aqui as coisas começam a talvez mudar um pouco de figura, né? A virada parece estar em aceitar a imperfeição. O texto Tudo Bem, ele é bem claro nisso. Errar faz parte, gente. Não existe um instinto perfeito, infalível. Cada mãe, cada filho, cada relação é única. E ressignificar os momentos difíceis, como o vídeo também sugere, tipo um parto que não foi o sonhado. Isso pode ser uma fonte de força que a gente nem imagina. Sim. E aqui entra um conceito que eu acho fundamental, do Winnicott, que o texto cita. A mãe boa o suficiente. Veja bem, não a mãe perfeita, mas a mãe real. Aquela mãe que está ali, presente, que falha sim, mas que reconhece, que tenta reparar, que busca apoio quando precisa. É essa conexão humana, sabe, com vulnerabilidade, que de fato promove um desenvolvimento saudável para a criança. A perfeição ela acaba isolando. A humanidade,
é que conecta. Faz todo sentido. E o autocuidado, pensando nisso, não é luxo, não é egoísmo. É quase uma estratégia de sobrevivência, né? Cuidado básico mesmo. Sono, comer direito, bem-estar emocional, ter conexões sociais e pedir ajuda. Aceitar ajuda, compartilhar as dificuldades sem vergonha, como a gente vê nos relatos do vídeo. Construir redes de apoio reais. Isso se torna essencial. O movimento da Mãe Real, que a gente vê por aí, é uma resposta direta a essa performance toda. Que tal se a gente deixasse de lado essa busca pela perfeição e abraçasse mais a realidade? Sim, é por aí mesmo. Vamos explorar juntos esse conceito da mãe boa o suficiente. Parece que tem muita coisa aí pra gente desempacotar, né? O que significa isso na prática? Então, esse conceito, ele vem de um pediatra e psicanalista, o Donald Winnicott. E o que é fascinante nele é que vai totalmente contra essa maré de idealização, sabe? Ele não está descrevendo uma mãe perfeita, que sabe tudo, que acerta sempre. Não, ele fala de uma mãe genuína, presente, claro, conectada com as necessidades do bebê, mas que inevitavelmente vai falhar às vezes. Falhar. Mas a gente ouve tanto que não pode errar, né? Pois é, mas o ponto crucial para o Winnicott, e que faz muito sentido, é que essas pequenas falhas, desde que aconteçam num ambiente de cuidado, de segurança, elas são, na verdade, importantes para o desenvolvimento. Importantes. Como assim? Elas ajudam a criança a aprender a lidar com a frustração, com a realidade, a entender que a mãe é outra pessoa, não só uma extensão dela, sabe? Que o mundo não gira só em torno dela. Nossa, faz muito sentido. E aceitar essa imperfeição deve ser um alívio, né? Porque a gente vê tanta coisa por aí, principalmente, sei lá, rede social, Sim. mostrando uma maternidade sem falha nenhuma, toda filtrada. Parece uma performance. A realidade é humana, né? É feita de erros, de acertos, de dias bons e dias nem tanto. Lembro de ler sobre umas experiências que não saíram como planejado, sabe? E que no fim das contas trouxeram aprendizados, até fortaleceram os laços ali. Com certeza. Aprender com o erro em vez de ficar se culpando, né? Essa culpa que paralisa. Exato. E isso que você falou me leva para outro ponto que apareceu bastante nos textos. Cada maternidade é única. Fundamental. Assim como cada criança é de um jeito, tem seu ritmo, cada mãe tem sua história, suas condições, sua rede de apoio, ou a falta dela, né? Verdade. Comparar jornadas é inútil. Só gera mais ansiedade, sentimento de que a gente não tá dando conta, de inadequação. É uma armadilha, né? Essa comparação constante. Não tem fórmula mágica, manual que sirva para todo mundo. Definitivamente não. E reconhecer essa singularidade já é um passo enorme para desmontar esse mito da perfeição. É libertador pensar assim. E tem outra coisa. A questão da vulnerabilidade. Que muitas vezes a gente vê como fraqueza, né? Mas aqui parece o contrário. Totalmente contrário. Admitir que não está dando conta, que está cansada, que precisa de ajuda. Nossa, parece tão difícil às vezes. É difícil, mas é poderoso. A vulnerabilidade, nesse contexto, vira uma ponte, sabe? Para conexões reais. Como assim uma ponte? Quando uma mãe consegue falar das dificuldades dela com honestidade, sem filtro, ela primeiro valida a experiência de outras mães, quebra aquele isolamento, aquela sensação de só eu passo por isso. Entendi. Tira um peso, né? Um peso enorme. E aí ela abre espaço para construir uma rede de apoio de verdade. Pedir ajuda, aceitar ajuda, isso é um ato de força, de autoconsciência. Não é fracasso. É onde a tal da sororidade materna acontece de verdade, então. Exatamente. Essa rede de apoio, de compreensão mútua, é um antídoto potente contra essa pressão toda. Então, pelo que a gente está vendo aqui nesse material todo, ser boa o suficiente envolve reconhecer os próprios limites, aceitar a bagunça do dia a dia, ser real. É abraçar a própria humanidade, né? Com tudo que vem junto. É uma perspectiva que muda tudo. Mas sabe que fica uma pergunta no ar? Que alguns textos até tocaram de leve. Qual? E se o segredo para lidar com isso tudo, para ser essa mãe boa o suficiente, estiver também em cuidar um pouco da gente mesma, para poder cuidar melhor deles? Essa é uma conexão vital.
essencial, eu diria. A relação entre o autocuidado da mãe e a saúde da família toda. Talvez seja por aí o nosso próximo passo nessa análise, né? Investigar o que significa realmente se cuidar no meio do caos da maternidade. E como construir, como fortalecer essa rede de apoio que a gente falou, que sustenta tanto. Isso. As fontes sugerem que essa culpa muitas vezes vem justamente dessa pressão por um ideal, que não existe na verdade. Uhum. Tem uma análise interessante, acho que da Lina Meruane, que fala do império dos filhos. Essa ideia de que a mãe tem que viver uma devoção quase sacrificial, onde pensar nela mesma é quase proibido. Nossa, pesado isso. E aí o autocuidado intencional nessas várias frentes que a gente viu, físico, emocional, social, ele funciona como um ato de resistência mesmo, sabe? Uma resistência a essa anulação. Exatamente. É como dizer, opa, eu existo aqui também, além de ser mãe. É reivindicar esse espaço. Faz muito sentido. É tipo abastecer o tanque, né? Para ter energia não só para as tarefas do dia a dia, mas para lidar com essa pressão toda que vem de fora e de dentro. Isso. E essa ideia de não estar sozinha nessa luta. Aí entra a rede de apoio, né? Que as fontes também, olha, destacam demais. Teve uma que trouxe até uns trechos de conversas bem francas entre mães. Exato. Esse compartilhamento sem filtro que aparece nessas conversas e nas comunidades maternas que foram mencionadas. Nossa, é apresentado como um antídoto poderoso para o isolamento. Uhum. E para aquela sensação de inadequação também, né? Com certeza. Aquela sensação que, muitas vezes, é turbinada pela vitrine de perfeição das redes sociais. Outro ponto que apareceu. Ah, sim. As redes sociais. Complicado. Muito. Então, poder falar abertamente, reconhecer a própria vulnerabilidade e ver que outras mães sentem o mesmo. Isso valida a experiência real, sabe? Que é complexa, cheia de altos e baixos. Não é fraqueza, então. É o contrário? É encontrar força no coletivo. É entender que a gente não precisa dar conta de tudo sozinha. Pedir e aceitar ajuda quebra esse ciclo de culpa e exaustão. E essa aceitação da imperfeição, digamos assim, parece ser a chave para desmontar o mito todo, né? Lembrei de uma fonte que recuperou o conceito da Winnicott, da mãe boa o suficiente. Sim, perfeito. A mãe boa o suficiente. Não a perfeita, né? Mas a real, aquela que está ali, presente, dentro do que é possível para ela. Acho que encaixa direitinho aqui. Totalmente. A mãe boa o suficiente, na visão que as fontes trazem, não é a heroína solitária que magicamente resolve tudo. Pelo contrário. É a que reconhece os limites. É a que reconhece limites, que erra, que aprende com o erro e, ponto crucial, que sabe pedir e aceitar ajuda. Essa autenticidade, essa permissão para ser humana, com o cansaço, com dúvida, com falha mesmo, é na verdade muito mais benéfica para o desenvolvimento saudável da criança. Mais do que a busca pela perfeição. Muito mais. Porque essa busca incessante pela perfeição, como as fontes alertam, leva à exaustão, ao burnout. E isso sim é prejudicial. Então, se a gente for destilar a essência do que a gente analisou hoje, a mensagem principal é um convite para se libertar dessa armadilha da perfeição, né? Eu diria que sim. É abraçar a realidade da maternidade com as luzes e as sombras dela. Parece ser o caminho mais sustentável. E as estratégias concretas para chegar lá, que apareceram várias vezes nas fontes. São dos principais, né? Cultivar o autocuidado como prática essencial, não como luxo, e construir ativamente essa rede de apoio, esses laços de sororidade, de suporte mútuo. São essas coisas que permitem viver a maternidade de um jeito mais leve, mais conectado. Exatamente. Menos solitário, principalmente. Para fechar, tem uma frase de uma das fontes que eu achei linda. Resume bem isso. Você não precisa ser perfeita. Precisa ser real, presente e inteira dentro das suas possibilidades. E isso já é mais do que suficiente. Nossa, muito bom. E fica a reflexão, né? E se a medida do sucesso na maternidade não for a ausência de falhas, mas sim a coragem de ser autenticamente imperfeita e a habilidade de construir essas conexões de afeto e suporte real. Ótima reflexão para a gente levar.
Bom, pessoal, essa foi nossa conversa de hoje aqui no Pais em Sintonia. Esperamos que tenha ajudado a pensar sobre esses temas tão importantes. E se você gostou do conteúdo, se te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal, tá? Dá aquele like pra gente saber que foi útil e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa também. Isso aí. Quanto mais gente refletindo junto, melhor. Com certeza. Até a próxima. Até!